Constituição brasileira garante o direito à saúde a todos os brasileiros e o Estatuto do Idoso de 2003 reforça isso para a população com mais de 60 anos. A lei federal prevê uma série de outros direitos em prol da terceira idade, mas que nem sempre são cumpridos na prática. Nesse mês de outubro, em que celebramos o Dia Mundial do Idoso, vamos falar um pouco mais sobre essa população. E é sobre isso que conversamos hoje no Horizonte Notícia, entrevista com a advogada Luciana Dadalto, especialista em direito à saúde. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Obrigada. O que a gente pode falar dessa população idosa no país hoje? Qual que é o contexto que a gente está vivendo? A gente sabe que a população está envelhecendo, né? A gente, no Brasil, nós estamos vivendo a inversão da pirâmide populacional. Já experimentado nos países da Europa e no Canadá, por exemplo. Então, o que a gente visualiza é que cada vez mais a população idosa vem tomando um espaço que antes era relegado à população adulta jovem. E com isso a gente começa, surge demandas específicas, porque a população idosa ela tem uma vulnerabilidade maior do que a população adulta jovem. Então, o contexto que a gente vive hoje é um contexto de transformação. Nós estamos num momento de mudança do comportamento social e isso repercute numa série de áreas, não só na questão da saúde. Daí a importância cada vez mais de leis específicas, políticas públicas voltadas para isso. E temos o Estatuto do Idoso aí, que já, desde 2003. Que balanço a gente pode fazer disso, assim? O que isso contribuiu, de que forma, o que ainda precisa melhorar? A gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura legislativa, de fazer lei para tudo, de achar que tudo se resolve com lei. E o Estatuto do Idoso, ele mostra para a gente que só uma lei ela não resolve. Então, ele é extremamente importante. A população idosa ganhou uma proteção muito relevante depois de 2003 com o Estatuto do Idoso, mas só ele não resolve e não vai resolver. Não é porque a lei é ruim, é porque a gente precisa, como você mesmo disse, de políticas públicas que efetivem o texto da lei. Colocá-la em prática, tirar do papel. Exatamente. E mais do que política pública propriamente dita, a gente precisa de uma conscientização social também. A gente precisa entender que nós fazemos parte desse mundo e que, portanto, não cabe apenas ao município, ao Estado ou ao próprio Poder Legislativo, mas cabe também a nós, enquanto cidadãos, respeitarmos os direitos dos idosos. E isso a gente, na prática, ainda vê, ainda tem um pouco de dificuldade. Principalmente nessa área da saúde, que é a sua área de especialização, né? Como é que está a questão do direito à saúde, o acesso à saúde à população idosa? Na verdade, a questão da saúde é hoje um problema para qualquer camada. Todas as faixas etárias. Não é um problema só do idoso. A gente tem uma Constituição que é considerada Constituição Cidadã e que garante a todos os cidadãos o direito à saúde, mas a gente tem um Serviço Único de Saúde que não comporta, e aí não é só uma questão de que ele funciona ou não funciona, ele não comporta um número de usuários que a gente tem. E com isso, a gente acaba tendo hoje a questão da saúde suplementar, com os planos de saúde, que vem com força, mas que, por outro lado, só atingem uma parcela muito pequena da população, porque a gente sabe que os planos de saúde são onerosos, especialmente para os idosos. Sim. E aí quem não tem condição financeira acaba se utilizando apenas exclusivamente do Sistema Único de Saúde. E a gente tem as filas, a falta de medicamento, uma agenda muito longa para marcação de alguns exames. E isso, por mais que a judicialização ajude em algumas situações, ela vai sempre ser uma questão pontual. Então, nós não conseguimos resolver um problema que é um problema nacional, um problema global, na verdade, de aumento da expectativa de vida com mais rapidez do que nós conseguimos melhorar a infraestrutura. Eu acho que essa é
a maior questão. Tanto que, você pensar que esse ano a gente teve uma lei que criou a prioridade da prioridade. Exato. Né? A prioridade era para mais de 60 e, de repente, criamos a prioridade para os que têm mais de 80 anos. Entendendo que hoje é muito curioso. Você vai num banco, por exemplo, e você vê, às vezes, a fila de prioridade do idoso maior do que a fila, né, a fila comum, digamos assim. Porque a população está aumentando. E aí é até uma questão polêmica, mas se a gente pensar, por exemplo, no Canadá, que é um país que já teve inversão da pirâmide, não existe prioridade para o idoso. Porque o idoso é a maioria da população. Então, a gente vai precisar de pensar em outras formas de dar acesso a essa população sem que seja efetivamente pela via da prioridade, mas sim de uma estrutura que funcione melhor. Com certeza. Agora, você citou algumas coisas aí né, que a gente ainda precisa melhorar. O Estatuto prevê várias dessas coisas em relação à saúde do idoso, de acesso a medicamentos, a fila, enfim. Como é que está isso hoje na prática? Olha, na prática, eu acho que não dá para a gente setorizar e dizer que esse é um problema só do idoso. Assim, na prática, como o acesso está difícil para todo mundo, e aí é uma questão financeira, econômica, que a gente não pode esquecer. Por mais que você fale, o direito à saúde é um direito constitucional, mas a saúde custa dinheiro e o dinheiro tem que sair de algum lugar. E hoje, por uma série de fatores, bons e ruins, a gente vive uma recessão, né, uma dificuldade financeira para o custeio da saúde. E aí, nesse aspecto, a população que é mais vulnerável, no caso o idoso, acaba sofrendo mais com a falta dos medicamentos, porque o idoso ele precisa mais do que a população com menos de 60 anos de medicamentos de uso contínuo. Então, quando falta um medicamento, por exemplo, para hipertensão, ou para o diabetes, isso atinge mais a população idosa. E as filas, especialmente nos exames, são um gargalo que a gente ainda não consegue ver saída. Essa é uma questão urgente, que se discute hoje em todas as camadas. O judiciário tem discutido isso, né, no que diz respeito à judicialização das questões. O legislativo, mesmo diante de toda a dificuldade, tem discutido. O executivo tem pensado em como melhorar a política pública para que isso chegue, mas a gente volta para um problema de custo, né, de um dinheiro que precisa sair de algum lugar e que a gente, no momento, está sem onde tirar. Você está citando muito essa questão da judicialização, né, dessas demandas aí da população idosa. Isso tem aumentado? Tem. A judicialização ela tem aumentado muito. E aí em duas vertentes. Na vertente do plano de saúde. Então, é o plano de saúde que vem de um sonho, vem de um plano de saúde que é global e que aí, na hora que o idoso precisa do acesso, o plano fala, não, mas isso estava na entrelinha, ou isso a gente não... E aí o idoso fica sem ter para onde ir, porque o SUS também não resolve com rapidez. E aí o caminho, infelizmente, é a judicialização da questão. E eu digo infelizmente porque o judiciário está abarrotado de questões que envolvem saúde. E isso acaba... não é bom. Na verdade, o que a gente diz hoje no âmbito do judiciário é que a judicialização não é boa para ninguém. Uma decisão judicial, ela sempre vai ter um perdedor. E o que a gente tem tentado hoje no âmbito do direito é pensar em meios de compor o conflito ou de solução de conflito sem que eu precise de alguém dizendo o que é certo e o que é errado, através de mediação, especialmente, né, das conciliações e das mediações. Ainda tem chegado na área de saúde com pouca força ainda, mas é uma tendência que a gente vê para o futuro, que os planos de saúde, as instituições de saúde tenham centrais de mediações, enfim, núcleos de mediações que consigam resolver o problema sem que isso seja judicializado. E isso é bom para todo mundo, especialmente para o idoso, que tem pouco tempo, que tem uma limitação física, muitas vezes, para ficar indo lá e cá, conseguindo autorização, que a gente sabe que mas digamos, um panorama futuro. No presente, a gente ainda não tem isso funcionando, a mediação funcionando muito bem, e a alternativa tem sido a judicialização, que é extremamente necessária em algumas situações.
Pois é. Então, nesses casos, queria, né, para a gente encerrar a nossa entrevista, que você desse aí uma orientação a essa população idosa, não está conseguindo acesso à saúde, à medicação, a qualquer tipo de coisa. Falou que às vezes é inevitável levar isso para a justiça. A quem recorrer, a quem procurar, que instituições esse idoso pode, né, ter para ampará-lo e que profissionais? Hoje, a judicialização, ela, se eu estiver falando especificamente em saúde suplementar, ela pressupõe, não adianta procurar um advogado sem ter passado por um procedimento anterior, que é um processo administrativo de fazer uma reclamação na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É possível fazer pela internet, pelo próprio site da ANS, mas todo advogado, mesmo o defensor público, vai pedir essa reclamação. Então, para tentar ganhar tempo, é uma coisa já importante a fazer. Tentar via administrativa com o plano, então conseguir a informação, a negativa por escrito. E se nós estivermos falando do SUS, também conseguir a negativa do medicamento ou a marcação desse exame para a data futura, mas tudo isso documentado. Não adianta simplesmente a fala isso para o judiciário, não ajuda muito. E aí, do ponto de vista jurídico propriamente dito, procurar as defensorias públicas, para que, né, pessoas que não tenham condição financeira de pagar um advogado particular. E o Ministério Público é muito importante, porque o Ministério Público tem hoje uma vertente que protege os direitos do idoso. Existe uma separação no Ministério Público e eles têm feito um trabalho muito importante na negociação desses direitos, especialmente dos direitos coletivos, mas também é possível que o Ministério Público resolva demandas individuais. Ótimo. Então, eu estou dizendo aí para pessoas que efetivamente não têm condição financeira de contratar um advogado. E aí, se a pessoa tiver e quiser, procurar um advogado que seja especialista. Ótimo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.